Começar falando aqui da vitória do Náutico, né? Primeiro jogo da semifinal entre Náutico e Retrô. O Náutico venceu por 1-0, gol de Patrick Alan no início do segundo tempo. E Fábio, antes de entrar no jogo em si, acho que é importante pontuar o contexto, né? Que o Náutico entrou nesse jogo e que o treinador, o técnico Alan Al, entrou também. O Náutico perdeu para o River em casa na terça-feira, né, pela Copa do Nordeste. Já tinha vencido o Afogados nas quartas de final do Pernambucano, mas sem jogar um grande futebol, recuando no segundo tempo. Então havia uma pressão em cima do treinador. O que eu ouvi nos bastidores do clube era que a Alan Al teria 2 jogos aí para mostrar trabalho, que seriam esses 2 jogos contra o Retrô. E aí não é informação, mas é um achismo, porque a gente sabe que quando dá 2 jogos, se o Náutico não vence hoje, se empata ou perde, eu não sei se a Laal iria para o segundo jogo. Justamente por essa dificuldade de oscilação do Náutico, dificuldade ofensiva. Porque se o Náutico perde um jogo hoje, sei lá, de 1-0, como acreditar que a Laal poderia reverter essa desvantagem se o maior problema dele no Náutico é justamente o setor ofensivo, né? Mas a Laal pulou essa fogueira, mas não pulou 100% tranquilo. Eu acho que ele ganha um pouquinho de tranquilidade, ganha uma semana, né, para trabalhar, para fazer algo diferente, para melhorar o time do Náutico, porque hoje ainda não foi um grande desempenho, ainda não foi um bom desempenho, e esse time pode mais. Eu acho que o time, no segundo tempo, mostrou que pode mais. E aí, entrando na análise do jogo, né, ele escalou o time que era previsível, com 3 atacantes, né, não contava com Paulo Sérgio, que estava suspenso, Bárcia machucado, Júlio César machucado também, e ele coloca um ataque com Talicinho, Raiva Negas e Evandro. Evandro centralizado como camisa 9. E a expectativa era muito baixa com esse ataque, porque são jogadores que não vivem boa fase. Evandro tem 2 gols, só jogou várias partidas como centroavante. Talicinho é um garoto da base, está subindo agora, oscila. Enfim, não é nem o maior dos problemas, mas Vanegas é um grande problema e mostrou isso mais uma vez hoje. E então, pela escalação, já se sabia que a expectativa no ataque era baixa. E ele tinha opções para fazer diferente. Apesar dos desfalques, ele podia mudar a formação, podia botar mais jogador no meio campo, podia colocar Luiz Paulo como ponta, como ele fez no segundo tempo, funcionou melhor. Mas ele foi pragmático e o primeiro tempo mostrou que esse pragmatismo dele não é o suficiente para o momento do Náutico. A sorte é que o Retrô também não fez um bom jogo. O Retrô, mais uma vez, assim, desse time do Retrô aí, Roberto Fernandes estava invicto, né? Perdeu a invencibilidade hoje no comando do Náutico, mas até agora no Pernambucano, tirando o jogo contra o Sport, que o Retrô fez um bom jogo, não vi muita coisa do Retrô, não. E é um time com a folha considerada alta para os times intermediários. Tem bons jogadores, né? Fernandinho, Jean, Dankler. Então, enfim, tem um elenco robusto aí para um campeonato pernambucano, mas futebol, qualidade de futebol não mostra muito, não. E o primeiro tempo foi muito ruim, dos dois lados, né? O Retrô ameaçou um pouquinho, tentou ameaçar um pouco no início, o Náutico respondeu nos últimos 15 minutos ali, principalmente nos últimos minutos, o Náutico teve um chute de fora da área de Diego Matos, depois teve uma cabeçada de Evandro logo na sequência, mas pouca criatividade dos dois lados. O Náutico com a bola no pé, uma dificuldade tremenda de criar jogadas, mais uma vez, né? É muito mais na base da individualidade do que nas jogadas trabalhadas, né? Patrick Alan isolado, Vanegas pegava a bola, teve um lance que é muito didático sobre Vanegas, ele pega uma bola na lateral, vai puxando para o meio, sozinho no contra-ataque, ele dá uma pedalada, ou seja, já perde o tempo nessa pedalada, uma pedalada para driblar ninguém, dá um toque mais na bola e perde. Enfim, aí é o resumo de Vanegas. Evandro teve dois cruzamentos para a área, ele não é um cara de muita estatura, né? E cabeceou fraco para fora, inclusive essa última que eu citei. Talicinho tentando alguma coisa, mas também muito abaixo do que ele já rendeu. E Patrick Alan isolado, tentando fazer alguma coisa, mas o meio campo do Náutico no primeiro tempo não funcionou tão bem. E eu considero o meio campo do Náutico o melhor setor. Mas hoje o Lohan não estava bem, Marco Antônio também não foi tão bem, tanto que os dois tomaram amarelos em sequência, assim, com 20 minutos, questão de segundos ali. Lohan comete uma falta, toma amarelo, depois Marco Antônio toma amarelo também. Então isso aí já inibe um pouco a marcação deles. Mas até com a bola no pé, o Náutico estava com muita dificuldade. A defesa dando alguns espaços, né? E aí a defesa eu falo meio campo também. Como eu falei de Marco Antônio e Lohan, não estavam tão bem. E o Náutico nem marcava pressão para surpreender o Retrô.
e marcava aquele bloco médio, bloco baixo e ainda cedia alguns espaços. Os primeiros 20 minutos o Retrô conseguiu ter espaços, não teve nenhuma, assim, não criou nenhuma chance clara, Wagner não fez nenhuma grande defesa, mas eram lances perigosos ali que qualquer momento podia sair um gol. O próprio Fernandinho teve uma chance também, numa jogada cruzada, se não me engano, por Hadley da esquerda, que ele finaliza mal já no final do primeiro tempo, mas o Náutico cedia alguns espaços. Então, o Náutico não fez um bom primeiro tempo, mas o Retrô também não. O jogo foi muito ruim, foi muito feio assim, esse primeiro tempo. Mas... Eu não acho que o calor, Cláudio, o jogo 4 horas da tarde, enfim, calor, os times ali meio... Ainda era a primeira, era metade da metade de 4 tempos, né? Isso pode ter feito o jogo ter sido mais estudado, menos intenso, enfim, o calor também ali, a galera se guardando mais para o segundo tempo, porque eu acompanhei o jogo e pareceu que realmente no segundo tempo os times estavam mais afim de jogar, né? Enfim, tu acha que pode ter passado por isso mesmo? A galera querendo ali não se desgastar tanto? Eu acho que passa um pouco, acho que influencia, mas no caso do Náutico é um caso repetitivo. O Náutico gosta desse futebol mais cadenciado, irritante. Eu vejo muito torcedor dizendo, esse é o pior Náutico da história. Não é o pior Náutico, mas é um dos times que mais joga feio, assim, porque é um jogo que dá sono, é um jogo chato. Normalmente os jogos do Náutico são assim. Isso irrita o torcedor. O primeiro tempo, eu acho que pode ter passado pelo calor que estava mais um dia de calor absurdo aqui, mas eu acho que parte muito pela postura do time. O que eu esperava do Náutico hoje? Você vai decidir uma vaga fora de casa. Então você tem o primeiro jogo em casa. Tem 3 atacantes móveis. Bota os caras para marcar pressão, para tentar surpreender o Retrô, para fazer com que o Retrô erre. E Alan não fez isso. Ele manteve a mesma postura, a mesma escalação que ele vinha fazendo outras vezes, né? A mesma formação. E nessa postura aí, o Náutico teve muita dificuldade. Aí no segundo tempo o jogo vira. O Náutico volta com o Marcos Júnior no lugar de Lohan. E aí uma opção normal, porque Lohan tinha tomado amarelo, é um primeiro volante de marcação, então corria o risco do Náutico perder um jogador expulso. Então, uma mudança precavida normal. Com 50 segundos, o Retrô dá um presente para o Náutico começa em cima, vai ao ataque, tem um cruzamento na área de Arnaldo, Jean vai tirar a bola, já é experiente, Jean, né, jogo do São Paulo, Palmeiras, vai tirar uma bola, não sei se ele quis afastar, dominar, deixou a bola no pé de Patrick Alain, que chutou firme, fez o gol. Mais um gol dele, acho que é o terceiro jogo já que ele marca gol. Mais uma boa partida também, vale salientar dele. E aí, com 1-0, o Retrô sentiu o gol naqueles 10 minutos ali iniciais, e o Náutico continuou em cima, a torcida apoiando. Enfim, depois de 10 minutos, o Retrô voltou a tentar tomar rédeas do jogo, natural também. O Náutico dá uma recuada, e aí é uma questão de Alan, mas também do adversário. Acho que os dois concluíram para isso, né? Para que o Náutico recuasse um pouco, mas não foi um recuo exacerbado, foi um recuo exagerado. Eu acho que me incomodou muito mais o recuo do Náutico contra o Afogados do que hoje, porque hoje eu acho que o Náutico conseguiu atacar. Eu acho que não sei se a percepção do estádio faz com que a emoção fique mais à flor da pele. O jogo contra o Afogados eu tinha muito mais medo de tomar um empate do que hoje. Hoje eu estava em determinado momento ali 35, assim, eu vi o jogo controlado pelo Náutico. Eu acho que passou muito pelas substituições de Alan. Ele botou o Luiz Paulo como ponta, botou o Calma Maranhão no lugar de Evandro, botou o Fernandinho também. Então o Náutico conseguiu ter um escape no segundo tempo. Então as coisas fluíram mais. Depois Danilo Belão entrou, mas foi uma questão de lesão, né, na lateral direita. Então o Náutico conseguiu ter um pouco mais de força ofensiva no segundo tempo. E aí o segundo tempo me deixa de lição, e espero que sirva de lição para Alan também, de que o Náutico tem potencial para render mais. O Náutico não precisa ser precavido todo o tempo, contra todo adversário, todo jogo, principalmente em casa, quando o torcedor está acostumado com o Náutico que vai para cima, que marca pressão, que enfim, que faz o adversário sentir o jogo. Foi o que o Náutico fez em boa parte do segundo tempo. Então, com o Luiz Paulo como ponta, rendeu muito mais do que Vanegas, do que o próprio Talicinho. Cauã Maranhão como centroavante, entrando no lugar de Evandro, não fez um gol, mas entrou, já deu um chute mal, mas chutou para fora, depois deu um chute que foi uma grande defesa do goleiro do Retrô, fez mais do que
do que Evandro como centroavante. E Cauã Maranhão é da posição, ele é um centroavante. E Evandro é um ponta. Então não dá para entender essa insistência de Alan Al em não colocar o jogador da posição. É um jogador que ele confia, tudo bem, Evandro, mas Cauã Maranhão, hoje, Cauã Maranhão fez o terceiro jogo dele no Náutico. Ele, mais de um mês que ele não entrava em campo, e o Náutico teve várias vezes desfalques, o Náutico várias vezes precisou buscar o resultado, podia ter colocado 2 centroavantes, ele e Paulo Sérgio, e ele não teve oportunidades. Entrou na estreia contra o Flamengo de Arco Verde, entrou no jogo contra o Maguari, o time já no desespero, 0-0, precisando de gol. Esse jogo contra o Maguari foi no dia 21 de janeiro, ou seja, hoje é dia 10 de março. Cauã Maranhão volta a ter oportunidade, e assim, não foi um espetacular jogador, mas fez mais do que Evandro, e mostrou que pode ter mais chance. E querendo ou não, Cauã Maranhão pediu uma oportunidade, mas entrou numa fogueira do cara mais de um mês sem jogar. Um jogador da base, um jogador novo, podia ter se queimado, mas não, eu acho que ele saiu mais confiante, e o torcedor confiando que, pô, é melhor ele do que Evandro, se precisar. É melhor você testar ele do que em outra função do que insistir em outros jogadores. E o próprio Luiz Paulo também, né? Que é um jogador ofensivo, e com a deficiência que o Náutico tem nas pontas, não era só de hoje, não. Hoje o Náutico não tinha Barça, hoje o Náutico não tinha Júlio César. Mas mesmo com Barça e Júlio César, em alguns momentos, alguns jogos pediram o Arnaldo, o próprio Luiz Paulo, mas principalmente o Luiz Paulo, que é um jogador mais ofensivo, você tentar fazer algo diferente ali, colocar 2 laterais, um lateral como um ponta, para pelo menos cruzar na área. Foi isso que o Luiz Paulo fez, o próprio Arnaldo também fez no gol. Então, Alan Al é muito pragmático, mas em alguns momentos ele precisa abrir mão das convicções dele e tentar algo diferente. E aí já vai um alerta para o jogo da volta. O Náutico tem uma vantagem, ok? A única vantagem que o Retrô tinha era decidir em casa, 2 empates iria para os pênaltis. O Náutico vence o jogo, tem a vantagem de 1-0, ou seja, joga pelo empate. Mas o Náutico não pode sentar nesse resultado. Se o Náutico sentar nesse resultado, vai ser perigosíssimo. Muito perigoso, porque o Retrô vai vir para cima de forma natural. Não tem pressão da torcida, porque o Retrô não tem torcida, mas o Náutico não pode correr riscos. Acho que o Náutico tem que jogar de uma forma eficiente. Acho que também se não fez hoje marcar pressão, também acho que não acredito que vai fazer contra o Retrô. Mas, contra o Retrô na arena. Mas não pode abdicar de atacar. Não pode entrar com uma postura, e isso independe de escalação. Não pode entrar com uma postura de linha baixa, deixar a bola com o Retrô e ver no que dá. Como o Náutico fez contra o Afogados na quarta de final em casa. Ali foi de revoltar o torcedor, e com muita razão. O Afogados, um time muito inferior, o Náutico podia ter matado o jogo, não. Preferiu dar a bola para o Afogados e ficar correndo riscos. Hoje aconteceu menos isso, bem menos isso. E aí eu acho que o Náutico conseguiu controlar melhor. Então, assim, acho que o trabalho de Alau ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que é mais fácil o Náutico melhorar com ele do que com outro treinador. É possível ele mudar a rota desse trabalho com opções melhores, que ele tem no elenco. Basta ele mudar a formação, escolher outras peças. Mas depende dele. Hoje, no primeiro tempo, ele não quis mudar. No segundo tempo, quando ele mudou, o time já fez uma partida melhor. Então agora ele ganha essa tranquilidade, e essa semana para fazer diferente. O Náutico não pode repetir o primeiro tempo dos aflitos hoje. O Náutico fazer diferente não é só volta Paulo Sérgio, tá tudo certo, não. A postura, trabalhar melhor o ataque. O Náutico ataca com poucos jogadores, o Náutico ataca com 4, 5. Hoje, com 10 minutos do primeiro tempo, eu vi Marco Antônio próximo da área, e eu me surpreendi, porque Marco Antônio não costuma chegar, e ele é um jogador, você conhece bem, Fabrício, é um jogador de característica mais ofensiva, tem qualidade para chegar na área, mas ele ficava muitas vezes preso na linha do meio campo por opção tática do treinador. Então, quando você ataca, você bota 6, 7 jogadores ali para ter opções, porque se você ataca com 4, você fica preso na marcação adversária, como o Náutico ficou várias vezes contra outros adversários, e não consegue criar. Hoje se repetiu um pouco isso, mas ele soltou um pouco mais Marco Antônio. Assim, pelo menos ofensivamente, Marco Antônio conseguiu aparecer mais no campo. Não foi no campo ofensivo, não foi o ideal, mas já foi um sinal. Então ele precisa destravar mais o time do Náutico no jogo da volta. Como eu disse, não pode sentar na vantagem. É uma vantagem mínima, 1-0. Então, não adianta chegar lá na arena e jogar para se defender, dar a bola para o Retrô. Não, Náutico tem que fazer seu futebol, porque tem qualidade para isso. Tem que explorar Patrick Alain, explorar Paulo Sérgio, colocar pontas. Júlio César pode ser que volte, Bárcia
pode ser que volte também, não sei ainda como é que tá a condição dele, mas se não tiver eles à disposição, coloca o Luiz Paulo, é muito mais qualidade ofensiva, bota o Luiz Paulo, o Talicinho, faz com que o Náutico tenha velocidade e tenha qualidade no ataque. Não dá para insistir em Vanegas, que foi mais uma vez mal, não dá para insistir em Evandro, que foi mais uma vez mal, são 5, 6, 8 jogos dos caras ruins. Então, assim, tenta algo diferente. Pode ser que o Luiz Paulo vá mal, podia ser que o Cauã Maranhão fosse mal hoje, mas pelo menos tentou algo diferente. Da escalação não tentou, no segundo tempo tentou, e aí o time melhorou. Então, espero que tenha ficado essa lição para Alan Al, essa tranquilidade que ele ganhou nessa semana, uma semana livre. O Retro vai jogar contra o Fortaleza na Copa do Brasil no meio de semana, então não tem desculpa nenhuma. O Náutico vai ter todo o tempo do mundo para fazer algo diferente. É isso que eu espero. Não digo algo diferente do que foi, por exemplo, no segundo tempo, mas algo melhor do que foi o segundo tempo. Algo diferente do que foi principalmente o primeiro tempo, que foi muito ruim, que foi mais do mesmo dos outros jogos que irritou tanto o torcedor. Pois é, Cláudio. A torcida aparentemente ficou um pouco mais feliz, né, com a atuação hoje do que em outros jogos, mas sem se empolgar tanto, né? Uma pergunta aqui do Paulo Gustavo, ele pergunta: pela primeira vez o controle do Náutico foi na área do adversário. Parece ser uma evolução ou uma pressão em cima do treinador? Foi algo que o Náutico não recuou tanto hoje por uma questão que o treinador viu que seria mais arriscado, ou porque realmente jogando em casa, enfim, a pressão da torcida, ele não repetiu a estratégia de jogos anteriores? Fábio e Paulo, né, que fez a pergunta, eu acho que foi não sei se dizer evolução, mas partiu das escolhas de Alau. Cauã Maranhão perde uma chance com 30 e poucos minutos, Luiz Paulo também chega bem no ataque, já na reta final, então foram as opções dele. Talvez a pressão tenha influenciado dele ter colocado Cauã Maranhão, Luiz Paulo na ponta, talvez isso tenha partido disso aí, mas o controle do Náutico mais próximo, mais no campo adversário do que no seu próprio campo, partiu das escolhas de Alau. Vale ressaltar também um ponto, né? Marco Júnior vinha na sequência muito mal, mas hoje entrou bem, fez o controle do meio campo muito melhor. O Náutico estava sentindo falta desse jogador. Eu acho que a entrada de Marco Júnior potencializou muito o jogo de Patrick Alain, porque ele começou a ter um jogador de uma característica melhor, de receber a bola de forma mais tranquila, mais cadenciada, com mais qualidade. Marco Júnior vinha na sequência muito ruim, mas hoje vale pontuar essa partida eficiente dele. Não é uma partida ainda dele ganhar a posição de Marco Antônio, mas é uma partida para dizer, pô, esse cara ele tem condições de ajudar e quando o Náutico tiver em vantagem, ele dá uma outra característica ao meio campo e ao time do Náutico, né? Acho que isso aí contribui mais, mas acho que partiu mais das escolhas de Alau. Talvez pela pressão, talvez a pressão aí tenha feito ele tenha dado um pouco mais de coragem para ele. A galera realmente pegando no pé do Vanegas e do Evandro. O 0-1 fala que o Vanegas não consegue jogar uma partida bem, mais uma vez fraco. O Daniel Castro fala que tem que dispensar o Evandro e o Ruim Venegas, né, fazendo uma brincadeira com o nome Rai Vanegas. Sobre essa situação de dispensar ou não, o Náutico vai fazer contratações para a Série C, principalmente no setor ofensivo. 2 ou 3 atacantes, acho que vão chegar. E alguns o Náutico vai tentar liberar. Evandro, a informação que eu tenho é de que ainda pode ser que fique. Assim, não é um jogador descartado pela diretoria. Vanegas, se aparecer qualquer time aí querendo Vanegas, o Náutico vai tentar fazer um acordo, alguma coisa, mas já está bem claro na diretoria aí que se ele ficar é porque o Náutico não conseguiu nem negociar uma rescisão. Mas a ideia é de que ele não fique, porque realmente não apresentou um bom futebol. Fez 2 gols, né? Dos atacantes. Ele tem o mesmo número de gols de Evandro. Mas a quantidade de raiva que ele faz é muito maior do que os gols. O Carlos Eduardo falou aqui que teve 2 pênaltis a favor do Náutico e o VAR não chamou. Teve isso, Cláudio? Não lembro de pênalti, não. Teve um lance que o Náutico reclamou de uma bola à mão, mas bateu no peito. Agora sim, tiveram 2 lances que eu acho que o árbitro de vídeo poderia ter chamado para expulsar. Um no primeiro tempo, no carrinho, que eu não sei se foi de Alencar ou se foi de outro jogador, que ele comete a falta. Eu acho que foi de Alencar. Ele comete a falta em Vanegas e cai no chão e tenta acertar Vanegas com a sola da chuteira ali.
um árbitro de vídeo mais rigoroso poderia ter expulsado, mas principalmente no segundo tempo, teve um lance que ele se enroscou com o Talicinho, acho que foi Talicinho, que aí ele acerta Talicinho, acerta o jogador do Náutico, e podia ter sido vermelho, assim. Achei a atuação da arbitragem. O árbitro de campo nem achei ruim, não. Acho que foi uma partida bem ok. Mas o árbitro de vídeo poderia ter chamado nesses lances. E aí tem um lance, né? Que é um lance mais absurdo ainda do VAR, que é Gilberto Castro Júnior, que já é um árbitro bem abaixo aqui do quadro do futebol pernambucano. Mas o lance do gol, né? O Retrô faz o gol aos 12 minutos, uma bola, Giva cruza na área e não sei se foi o próprio Alencar também que fez o gol, enfim. Mas o Giva também impedido. O Giva recebe a bola e cruza, né? Mas não lembro agora quem fez o gol. Acho que foi Hadley. Hadley, isso, exatamente, Hadley. E assim, um impedimento claro, que na hora do primeiro replay, todo mundo viu que era impedimento. A arbitragem passou 3 minutos para dizer se foi impedimento. Eu não sei, assim, o que é que estavam procurando ali. Porque era um lance tão básico, tão claro, que a gente fica desacreditando do VAR, porque não é possível, assim. Não precisava nem traçar linhas. Eu sei que tem que traçar linhas, o cronograma do VAR, né? Você para o lance, traça as linhas. A não ser se a turma se enrolou para traçar a linha. Mas assim, era tão claro que nem precisava traçar a linha, porque já tava tava um corpo na frente, assim. E depois, quando mostra as linhas traçadas, aí é que fica mais injustificável mesmo a demora para 3 minutos, com um impedimento tão claro, para confirmar o gol anulado do Retrô, assim. Chover numa olhada, a gente criticar a arbitragem brasileira, a pernambucana é muito ruim e, assim, com VAR os caras não conseguem trabalhar de forma minimamente decente, pô. É uma coisa absurda, assim. O Denis Tri, que é torcedor do Santa Cruz, está confiante. Ele falou que está esperando o Náutico na final. Então, já deu como classificado aí para a decisão. O Maicon Milanês fala que no chute do Cauã Maranhão não houve vantagem e ocorreu pênalti em Patrick Alan, pouco antes do chute. Eu confesso que eu não prestei atenção nesse lance, nem vi grandes reclamações, né? Acho que foi no lance que o goleiro defende, né? Vou até procurar depois para esse lance, mas eu fiquei tão focado no chute ali de Patrick, de Cauã Maranhão, perdão. Eu vi, tô revendo aqui a imagem, tem um toque, mas a imagem que eu tô vendo aqui não tá muito clara. Agora se veja, é mais um ponto. Se houve o pênalti e o árbitro ali não deu, mais uma vez o VAR tem que chamar, né? O VAR tá ali para isso, para o que o árbitro não viu em campo, o VAR chamar e viu tentou ver tanto no impedimento que dessa vez nesse lance não viu. Aparenta ter um toque assim, mas a imagem que eu tô vendo aqui eu não consigo ver uma outra câmera melhor. Não fica muito claro se for suficiente para derrubar ou não. Mas mais um lance aí de questionamento do VAR. Hoje, sem o Paulo Sérgio, Cláudio, que acho que dá para dizer que é o principal, um dos principais jogadores do Náutico na temporada, o Alan foi com um ataque inédito, né? Acho que ele nunca começou, né, com o ataque de hoje, assim, como titular, né, com um trio que começou. Tu acha que foi a melhor escolha? E eu queria que tu falasse o quanto pesou essa ausência do Paulo Sérgio, né? Talvez a vida seria mais fácil hoje com o Paulo Sérgio, talvez um placar mais elástico, ou talvez o jogo tivesse o mesmo roteiro com ele em campo. Eu acho que o Náutico teria uma força ofensiva muito, muito maior, muito melhor. Assim. O Náutico cruzou muitas bolas, porque no primeiro tempo do Náutico se resumiu a pegar a bola, abrir nos laterais, nos pontos e cruzar. Não que o Paulo Sérgio seja um jogador de cabecear, né, de presença de área por cima, mas tem muito mais do que Evandro. Tanto que Evandro cabeceou duas muito mal para fora. Mas eu acho que o Náutico ganharia muito mais, tanto para segurar a bola quanto para finalizar. Então fez muita falta. Ele volta no jogo no jogo da Arena de Pernambuco. Sobre as opções do ataque, eu teria tentado algo diferente. Assim. Eu teria tentado, beleza, não quer mudar a formação, eu colocaria o Luiz Paulo no lugar de Vanegas e colocaria Thalesinho para a direita, faria algo diferente. Esse ataque aí eu não escalaria de jeito nenhum. Pronto, se ele quisesse botar 3 atacantes, era melhor ainda colocar Fernandinho, que fez mais uma partida ok, mas que não é um grande jogador, do que Vanegas, que já vem queimado pela torcida, não faz uma boa partida. Evandro podia ter tentado de outra forma, se caso mudasse a formação, mas é mais fácil apostar ou pedir para ele testar outras peças
do que mudar a formação. Mudar a formação, mudou uma vez apenas, foi no jogo contra o Vitória, no segundo tempo, que eu achei uma mudança bem ok, fez uma linha de 5 na defesa. Não foi por isso que o Náutico tomou o gol. O Náutico tomou o gol muito mais pelo acaso do que por problemas defensivos do Náutico. Mas eu já desisti, saí de Alan Al, eu já desisti de pedir uma mudança de formação. Eu peço mais agora que ele faça uma mudança de postura e de algumas peças. Hoje, ele insistiu no ataque que estava desenhado que não daria certo, como não deu. A torcida está animada com o Cauã e com o Fernandinho. Tu acha que eles foram utilizados hoje muito mais pela falta de opções ou o Alan agora vai dar uma sequência maior para eles? Fernandinho já vinha tendo algumas oportunidades, já vinha entrando nos últimos jogos e vinha entrando, assim, oscilando, mas é um jogador de segundo tempo, é um jogador rápido, baixo, assim, jogador claramente de segundo tempo. Não vejo, como eu disse, ele podia ser titular hoje, mas não é ele que vai ser o titular da posição. Não, acho que não é um jogador pronto para isso, mas é um jogador que vai se tornando uma opção bem ok ali para o segundo tempo. Sobre o Cauã Maranhão, eu espero que ele tenha mais oportunidades agora, porque ele já merece há muito tempo. Entrou apenas 2 jogos, nos 2 jogos fez boas partidas, na estreia deu assistência para o gol, inclusive, de Vanegas contra o Flamengo de Arco Verde, e desde então sumiu. Eu espero que Alan insista nele, assim, não descarte completamente. Hoje, praticamente sem opções do setor ofensivo, ele teve que colocar, ele foi obrigado a colocar. Mas teve jogo, contra o próprio Retrô, na Arena de Pernambuco, o Náutico perdeu, ele acabou o jogo sem fazer uma substituição e com o Cauã Maranhão no banco, o time perdendo o jogo. Então, ele preferiu não colocar Cauã Maranhão e morreu com uma substituição. Então, espero que agora, em jogo, Cauã Maranhão convença ele, porque parece que em treino não convence. Eu vejo muito, assim, informações que a gente apura, né? Vejo muita gente falando, não, o Cauã não treina tão bem, não sei o quê, mas, pô, então o Evandro deve ser um monstro nos treinos, porque todo jogo o cara tá lá jogando, é muito difícil entender, mas dá para entender também que o treinador tem suas preferências. Mas acho que hoje foi mais um jogo importante, jogo decisivo, estádio lotado, e Cauã Maranhão não sentiu o jogo. Eu acho que é um ponto suficiente, são pontos suficientes para ele e para o treinador. Pô, eu posso contar com esse jogador. Eu não contei Pernambucano todinho, mas agora eu posso. Não contou por erro do treinador. Então, espero que ele tenha mais chances. Se não precisar no próximo jogo, coloque para jogar. Copa do Nordeste também. Ele está no elenco, é para isso, tem que ser utilizado. Acho que tem alguns treinadores, eu não sei se é exatamente o caso do Alan Al, mas eles preferem o jogador mais experiente ali, enfim, do que colocar o jovem, né? O cara reluta muito ali para colocar um jogador mais jovem e o cara ali mais rodado, enfim, mesmo não estando tão bem, demora mais para sair. Porque se fosse um jogador jovem, com a sequência de atuações do Evandro, por exemplo, acho que já teria saído do time há muito tempo, né? Já tinha voltado para a base, já tinha voltado para o time sub-20. E aí, quando é de fora, insiste. Veja, o próprio Fernandinho tem 20, 21 anos, mas é da base do Santos. Em nenhum momento ele foi escanteado completamente como o Cauã foi escanteado. E assim, perdeu espaço, começou como titular, perdeu espaço e está voltando agora. Mas foram períodos curtos. O Cauã Maranhão passou mais de um mês sem entrar em campo. Passou alguns jogos sem nem ficar no banco de reservas. Então, para o jogador jovem é mais difícil, para o jogador da base é 10 vezes mais difícil. O Josemir Carvalho falou que a justificativa do Alan Al para manter o Evandro era o poder de finalização, mas depois de hoje está mais provado que isso não existe. Exatamente. Não tem. As 2 finalizações de Evandro, 3, né? Foram um chute para fora e 2 cabeçadas horríveis. Assim, só se no treino ele faz. No treino de finalização ele é especialista, porque no jogo estamos em março, 10 de março, e não mostrou nada disso até agora. E o público, Cláudio? 14 mil torcedores, foi isso? 14 mil. Isso. Bom público. O maior do Náutico na temporada, né? Acho que o maior até ainda tinha sido 10, quase 11 mil. Hoje o Náutico botou 14 mil. Acho que foi a torcida chegou junto, foi importante. Acho que foi um incentivo importante. Não ouvi a coletiva de Alan Al ainda, nem o diretor, mas o torcedor um pouco mais impaciente, que eu acho completamente natural. Depois de uma derrota em casa, como foi pro River, o time sair vaiado, sem jogar bem o primeiro tempo, acho que natural. Não vou criticar o torcedor por isso, não. Acho que tem jogos e jogos. E hoje merecia aquela vaia ali, apesar de ser um jogo decisivo. Eu não concordo muitas vezes com vaia durante o jogo. Assim. O jogador erra, você fica vaiando quando ele toca na bola.
Mas hoje eu acho que a torcida fez a parte dela, tanto na hora de apoiar quanto na hora de criticar. E no segundo tempo, principalmente, depois do gol, acho que a torcida abraçou completamente o time e o time ganhou mais confiança. Acho que criou ali uma sinergia importante. O time teve confiança, a torcida empurrou. No momento que o jogo ficava um pouco mais frio, a torcida cantava também. Então, foi um público bem interessante para o Náutico. E eu acho que também vai ser um público bom na arena, né, de torcedores do Náutico. Não sei se... Acho difícil chegar a 14 mil na arena. A gente não sabe ainda qual vai ser o preço do ingresso. Talvez o Retrô coloque um preço muito mais salgado, né? Que é natural também, para afastar o torcedor do Náutico. Mas acredito que também um bom número de torcedores lá na arena. Na final... Clauber, para a torcida do Náutico, 20% vai ser isso? Assim, por exemplo, na final de 2022, o Retrô disponibilizou quanto vendesse. Se não me engano, deu 20 mil e um pouquinho, assim, 22 mil por aí, e grande parte era de torcedores do Náutico. Eu, assim, não sei, assim, a relação da diretoria do Náutico com a do Retrô não tá boa, porque o Náutico denunciou o Retrô, né, por uma possível escalação de jogador irregular, mas o TJD já disse que não teve nada disso, enfim, e aí houve uma briga aí de Laércio, presidente do Retrô, com a diretoria do Náutico, inclusive criticando o presidente do Náutico. Então pode ser que Laércio diga, não, só vou dar, a arena cabe, vou colocar 10 mil ingressos total e 2 mil pro Náutico. Pode ser que ele faça isso. Assim, ninguém sabe o que ele pode esperar. Mas os últimos jogos era demanda livre. O que vendesse, o Náutico, a torcida do Náutico iria para o estádio, né? Não tinha uma limitação, não. Bom, se caminhando, né, para fechar aqui sobre o Náutico, eu quero melhores e piores, Clauber, do Timbu hoje. Bom, vamos lá. Acho que o melhor em campo do Náutico foi Patrick Alain, mais uma vez. É um jogador que ainda não caiu 100% na graça do torcedor, porque ele oscila, não é um meia de cadenciar, não é um meia de extrema qualidade, é um meia esforçado, mas que tem uma qualidade no chute, enfim, é um jogador nível Série C. Hoje é um novo jogador nível Série C. Mas é um jogador importante, vem sendo um dos principais jogadores. Hoje, além do gol, acho que ele fez uma boa partida. Quando a bola chegava para ele conseguia distribuir bem o jogo, principalmente depois da entrada de Marco Júnior, acho que ele melhorou, acho que fez uma boa partida. Então, Patrick Alain, para mim, o melhor em campo. Arnaldo, dos que jogaram quase todo o jogo, né? Arnaldo também fez uma partida bem interessante, mais uma vez, é um lateral direito que me agrada, participa ativamente do ataque, fez uma partida boa. Gostei da partida de Marco Júnior, né, como eu falei, e do Luiz Paulo, acho que, e de Cauã Maranhão também, né? Ficariam um pouco abaixo, né? Jogaram menos tempo, Luiz Paulo, Cauã Maranhão e Marco Júnior, mas foram jogadores ali que fizeram com que o Náutico melhorasse no segundo tempo e controlasse bem o jogo, no ataque e no meio campo. Acho que passou muito por esses 3 jogadores. Positivo, né? Do negativo, não gostei da parte de Diego Matos, achei muito abaixo. É um bom jogador, gosto do futebol de Diego Matos, mas achei ele muito mal. Lohan hoje também não foi bem. O amarelo que ele toma foi muito erro dele, né? Perdido ali no meio campo, deu muito espaço. Não é normal isso acontecer. Lohan é um jogador que é muito mais firme na marcação, costuma dar pouco espaço. Hoje ele vacilou, Lohan e Diego Matos. Mas não tem como os dois piores não serem Raivanegas e Evandro, principalmente Raivanegas, assim. Evandro é o segundo pior, mas Vanegas é o pior, assim, disparado. É impressionante como ele não consegue dar sequência a uma jogada, como ele não consegue concluir, como ele não consegue fazer nada, assim. Hoje foi completamente inútil ao time do Náutico, porque nem ajudou a marcar, nem contribuiu no ataque. Mais um jogo muito ruim de Vanegas. A galera tá criativa. Depois do ruim Vanegas, o Samuel soltou aqui um Raiva Negas. Né, aqui. Tem um superchat aqui, Rodrigão, do Marcos Afonso, falando que está esperando você no Timbucast. Mas antes de você ir pro Timbucast, eu quero que você projete o jogo de volta, porque me parece que o Náutico, para essa volta, eu acho que está até mais confiante do que antes dessa primeira partida, porque era um jogo sem o Paulo Sérgio, era um jogo que ainda tinha um desgaste da semana com o jogo da Copa do Nordeste, e agora é o inverso. O Náutico está na frente, tem a volta do Paulo Sérgio e tem a semana livre, enquanto o Retrô vai até Fortaleza jogar pela Copa do Brasil, um jogo que vale muito, contra um adversário muito pesado. Então, a perspectiva é boa para essa volta. Fábio, assim,
eu já considerava o Náutico favorito, mas um pouco assim. Já considerei o Náutico mais favorito contra o Retrô, mas a oscilação, na verdade, a sequência ruim do Náutico me fez ficar mais temeroso com esse jogo. Mas ainda assim eu achava o Náutico um pouco superior ao Retrô. Ganhando em casa, apesar da vantagem mínima, esse favoritismo aumenta. Tem a volta de Paulo Sérgio, joga a responsabilidade para o Retrô, como eu disse até no início. É um Retrô que ainda não mostrou um grande futebol. Apesar da invencibilidade aí com o Roberto Fernandes até hoje, não tinha mostrado um grande futebol nos outros jogos. Então, é um jogo completamente viável para o Náutico. É um jogo que o Náutico precisa ser inteligente, mas, como eu disse, não sentar no resultado. Não pode querer administrar o resultado a partir do primeiro minuto de jogo. Tem 90 minutos para jogar, finge que o jogo está 0-0, tenta porque você faz um gol aí, mexe completamente com o time adversário. Porque, veja, a responsabilidade, o Retrô tem sua responsabilidade, mas não tem responsabilidade de torcida. Não tem responsabilidade de ser vaiado pelo... Não tem torcedor. Então, já é objetivo, né, Cláudio? Que é a vaga na Série D, assim. Então... Exatamente, o Retrô tem um grande investimento, a pressão é muito mais interna do Retrô, de investimento, do presidente, que cobra muito. O Retrô chegou nas 2 últimas finais, então esse ano investiu um pouco mais, espera, né, que o Retrô chegue uma hora ao título, mas o Náutico jogou a pressão pro lado do Retrô. O Retrô entrou tranquilo no jogo, o Náutico pressionado. Agora a pressão tá do lado de lá, então o Náutico tem que ser inteligente. Isso. Acho que a volta de Paulo Sérgio é fundamental. O Náutico ganha um jogador, ganha um atacante. Hoje o Náutico entrou em campo basicamente sem atacante. Hoje o Náutico ganha um atacante de verdade para domingo. E como eu disse também no início, é esperar agora que a Alan Al faça algo diferente. Trabalhar melhor a postura e fazer com que o Náutico crie mais. Não vai mudar a formação? Ok. Mas, dá mais liberdade para Marco Antônio, escolhe pontas melhores, algo diferente. Algo diferente, porque o elenco mostrou que tem potencial para fazer mais. Não estou dizendo aqui com o melhor dos elencos, não. Vai precisar reforçar, como já disse antes. Precisa de qualidade ofensiva para a Série C, mas o que tem para o Pernambucano é isso. E com o que tem à disposição no Pernambucano, dá para ser melhor do que foi o primeiro tempo hoje. O segundo tempo mostrou isso. Então, essas lições aí que ficaram para Alan Al, com uma semana de trabalho e tranquilidade, é com ele. A bola tá com ele, porra, tem uma vantagem, tem os jogadores voltando, tem um jogo contra um adversário que é um adversário que tem um investimento e é um bom adversário, apesar de eu achar abaixo do que nos últimos anos, mas eu tenho um time que pode jogar melhor, pode ser superior a esse adversário sem pressão de torcida. Eu não vou jogar na Ilha do Retiro com a torcida do Sport em maioria, não vou jogar no Arruda com a torcida do Santos, vou jogar contra o Retrô numa arena que a maioria da torcida vai ser do Náutico. Então, é um cenário muito favorável para Alau. Então, ele tem a faca e o queijo na mão para fazer algo melhor. Boa, Cláudio. Só para encerrar aqui, tem o Wagner Santiago fala que o Cláudio é o Marcelo Passos do NE45, se vendeu fácil saindo do Timbucast. Não, tá no Timbucast. Aí é fuleiragem, pô. Não. Quem é Marcelo Passos? Como contextualiza? Marcelo Passos é um meia, camisa 10 do Náutico, que em 2001 ele estava fazendo uma grande temporada no grande campeonato pernambucano, e aí o Náutico perde um jogo pro Sport. Eu tava lá, assim, Marcelo Passos estava fazendo um grande pernambucano, Copa do Nordeste também pelo Náutico, e no jogo da Copa do Nordeste, o Náutico é eliminado pelo Sport, nos aflitos. O Náutico era jogo único, o Náutico perdeu em casa por 1-0, o Marcelo Passos fez uma partida horrível, e logo depois ele foi pro Sport. E aí, obviamente, os comentários eram que ele tinha se vendido pro Sport e tal. Enfim, a turma revolta. Teve até um documentário da Globo sobre o ano de 2001, né, que o Náutico é campeão do centenário, e ele deu uma entrevista, né, falando chorando, dizendo que foi um absurdo, enfim, é complicado você acusar, mas que ele fez uma partida péssima contra o Sport, logo depois foi pro Sport, é um fato. E eu acho que assim, ele até jogou um pouco de bola no Sport depois, e aí o Rodrigão pode falar melhor do que eu, mas também não caiu na graça do torcedor, não. Muito bem. Pois é, Cláudio, eu acho que estamos passado a limpo aí em relação ao Náutico e Retrô 1-0. Galera que comentando muito que o Retrô está pipocando novamente, né? O Retrô em decisões geralmente não vai bem, né? Tem isso, assim, é um fato. E principalmente, eu acho que foi uma pipocada grande foi do Retrô em 2022. Inclusive o treinador do Náutico era Roberto Fernandes, que hoje está no Retrô, né? Porque o Retrô ganha nos aflitos por 1-0, ou seja, ia jogar em casa com a vantagem. O Náutico
ganha na Arena com um jogador a menos, que Jean Carlos, o principal jogador do time naquela época, foi expulso, mas o Náutico ainda faz 1-0, ganha no tempo normal e ganha nos pênaltis. Ali eu achei uma pipocada. Mas assim, é um time que uma hora vai chegar, pô. É um time que tá chegando na semifinal, tá chegando. O Salgueiro foi a prova disso, obviamente com um investimento bem menor. O Salgueiro chegou na semifinal, chegou na final, chegou na semifinal. Quando ninguém esperava, talvez no pior Salgueiro dos últimos anos, o Salgueiro foi campeão. Então acho que o Retrô uma hora chega. Agora, obviamente que esse estigma pega, né, de pipocar e tal, mas é uma história recente, uma história que já incomoda. Você chegar em 2 finais seguidas assim, sem ser do trio de ferro, eu acho que uma hora o Retrô vai ser campeão. Talvez não seja esse ano, mas vou torcer para que não seja esse ano, mas é um time que eu acho que uma hora sobe de divisão, tem um trabalho para isso. Boa. O Josemir falou agora que o Alan disse na coletiva agora que ele não muda esquema porque não tem peça. Tem razão? Como assim? Me incomoda muito. Eu acho. Veja, o segundo tempo mostrou que ele podia fazer diferente. Ele podia jogar com 3 zagueiros e liberar os alas. Ele tem Matheus Santos, que já fez boas partidas. Podia jogar com 3 zagueiros. Me incomoda muito em Alan essa falta dele assumir a responsabilidade. No jogo contra o River e outros jogos também, o time vai mal, ele diz, o time sente, os jogadores isso, os jogadores aquilo. É sempre os jogadores que perdem. Aí hoje a justificativa é que não tem peça, ou seja, joga para a diretoria. Obviamente também tem a questão clínica de jogadores machucados. Mas, porra, o treinador tá ali para. Não é possível que ele. Veja, ele não tem peças, ele não consegue colocar um time com 4 jogadores no meio campo, com 3 desfalques no ataque, ele prefere colocar 3 atacantes. Sim, é uma justificativa que não cola. Não tem. Nenhum torcedor se convence, a diretoria não se convence, ele tá falando palavras ao vento aí, porque não vai justificar para ninguém. O Wagner tá falando aqui, que ele dizendo que Cauã Maranhão é ponta. Cauã Maranhão pode jogar como ponta, mas ele na base do Náutico sempre foi atacante ou segundo atacante. Ele foi pro Botafogo emprestado, rendeu muito bem como segundo atacante, ou seja, um jogador que joga centralizado. Assim, difícil. Tem algumas coisas de Alan Al, principalmente as coletivas, que é difícil de entender a linha de pensamento dele. Ele tenta se proteger, mas expõe diretoria, expõe o clube, expõe jogadores e em nenhum momento assume a responsabilidade. Ele tem muita responsabilidade e precisa fazer algo diferente. Não tem como ele achar que não, os jogadores estão mal, eu não posso fazer nada. Pô, tu é o treinador, tu é pago para isso. Se tu não fizer nada, não sou eu que vou fazer daqui onde eu tô falando, né? Quem tem que achar soluções é o treinador. E aí, Cláudio, mais algo aí em relação ao Timbu? Enfim, está passado a limpo aí essa vitória Náutico 1-0 no Retrô, nos aflitos, pela ida do Pernambucano. Eu acho que é isso. Eu acho que como eu disse, eu até tuitei dizendo que Alan ganha uma semana de tranquilidade. E muita gente porra, vai manter o treinador mesmo sem jogar bem. Veja, não é uma questão de opinião minha, de torcida minha ou não. É só uma análise de cenário. Não vai cair. Nenhuma diretoria vai demitir um treinador. Ele não perdeu o elenco, ele tá oscilando de desempenho e ganhou o primeiro jogo da semifinal. Então, o futebol, muitas vezes, é o óbvio, né? E o óbvio aponta para que Alan vá para o jogo da volta e tente buscar essa classificação na final. Me surpreenderia demais se houvesse demissão, mas assim, não é nem. Acho que não passa nem pela cabeça da diretoria isso no momento. Passa pela cabeça agora trabalhar essa semana para buscar a vaga na final e garantir a vaga na Copa do Brasil também, que o Náutico esse ano ficou de fora. Pois é isso. Valeu, Cláudio, valeu aí, Cláudio, que analisou essa vitória do Náutico para cima do Retrô.